E quem justifica esse sistema do Egito? Os deuses. O sistema permanece de pé porque os deuses apoiam. O sistema defendido pelos próprios deuses. Na medida em que os deuses aprovam isso, o próprio povo começa a estender esse tipo de ética ao próximo. Porque se eu sou visto, se o meu valor é ser produto de crescimento, ferramenta de crescimento, em algum momento eu estendo isso para o outro. Vamos aplicar a igreja? A pessoa que cresceu dentro de um sistema de opressão e ela se submete ao sistema de opressão, cedo ou tarde ela estende esse mesmo sistema de opressão para o outro. E é isso que está acontecendo aqui. Por quê? Porque agora, como eu sou um produto, uma ferramenta, o outro é ferramenta também. E isso, segundo Walter Brueggemann, pessoal, quem que puder ler esse livro, isso, segundo Walter Brueggemann, desperta uma generalização de ansiedade e violência. Luiz, como assim ansiedade e violência? Olha só o que eu escrevi. Quando a vida é definida pela produção insaciável e pela escassez artificial, o que é escassez artificial? Nunca é o suficiente, a gente sempre quer mais. Aí na igreja a gente estendeu a ansiedade do mercado. Sempre está faltando alguma coisa, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, e sempre mais serviço, sempre... É um novo Egito. Nesse momento, o próximo deixa de ser um aliado e torna-se o concorrente. Vou falar aqui para vocês, é realidade ou não que as igrejas brasileiras hoje em dia veem muitos entre si mesmos como concorrentes? Visitar outra igreja é visto como tabu. Pedir carta para mudar de igreja, às vezes o Senhor me direcionou para ajudar aquela igreja. É um tabu pior ainda. Concorrência. Algo que havia muito na igreja primitiva e já não há mais, envios de irmãos de uma igreja para outra, para o auxílio. Ô meu irmão, você está aqui, mas aquela igreja vizinha aqui, de outra denominação, está precisando. Vai lá servir. Você quer um exemplo disso? É raridade a igreja brasileira enviar pessoas para estudarem no seminário. Por quê? Porque eles pensam assim, vai dar gasto, essa pessoa vai trabalhar em outro lugar, não vai trazer crescimento para a minha torre. A ganância continua a mesma. No sistema do Egito, não há vizinhos, há apenas ameaças e rivais na luta pela sobrevivência. Se alguém é um escravo, está preocupado com sua cota de tijolos e fará o que for necessário para cumpri-la, mesmo que signifique prejudicar o outro. O que aconteceu? Pessoal, eu fui numa denominação, tinha uma igreja, debaixo dessa igreja tinha o presidente dos setores, e debaixo dessa aqui tinha umas 700 congregações, que é as igrejas de base. Esses pastores aqui tinham metas. E a sede cobrava a meta dos pastores do setor. E os pastores do setor acabavam pegando essa opressão e lançando para quem? Os pastores de congregação. E a pressão agora em cima deles é a produção. Produção é o Novo Egito. Produzir. Quando eu passo a ser ferramenta desse sistema, esse próximo aqui, olha, cara, mano, cumpre o teu aí, velho. Eu tô com o meu cheio aqui. Se eu carregar o seu e o meu, eu tô ferrado. Começa a se tornar uma cultura de cada um com seus problemas. Tudo por conta da cultura do Egito. Cada um com seus problemas. Se eu me ocupar de carregar o seu, eu estou pior ainda. Faraó é o sistema da morte. E os que vivem nesse sistema, olha isso daqui. Tudo pela produção insaciável. Os que vivem nesse sistema, diz o Walter Brueggemann, página de número 30, último parágrafo, estão fadados a desonrar os pais e todos os parentes são produtivos. Por quê? O pai ficou velho. A avó está velha. O irmão que ficou mais velho, não tem mais força por alguma doença, está velho. O que ele produz? Agora ele é visto como peso. Ele não tem mais valor. Porque você está levando chicotada nas costas e você não está produzindo nada. E eu tenho que produzir mais por causa de você. Quando você vai para a cultura, olha como o Deus bíblico é o oposto. O que na cultura do Egito, o idoso, não produtivo, é visto como um peso, no Deus bíblico é visto honre-o. Honre.
No sistema do Egito, são obrigados a praticar a violência assassina, porque os outros são uma ameaça. Começa a haver um mar de violência. Olha o nosso Brasil, né? Olha o nosso Brasil, esse mar de violência. Tudo por quê? Tudo pela produção financeira. 99% do crime organizado é o quê? Desejo insaciável do produto. São poucas pessoas que entraram por vítima mesmo de um negócio que eles não conseguiam sair. São obrigados a reduzir a interação sexual a uma mercadoria exploradora. Porque se eu sou produto agora, a mulher pode ser produto do meu desejo sexual. São obrigados a usurpar dos outros se for algo que desejam. São obrigados a recorrer a distorções para obter vantagens. Estão fadados a estar comprometidos com a ganância. Tudo que a nossa geração é. Luiz, o que isso tem a ver com sábado? Nós já vamos ver. Para o Walter Brueggemann, em tudo isso aqui não pode ter descanso. Por que não pode ter descanso? Porque o descanso, quando Deus mandou os caras fazer festa, o faraó falou, vocês são vagabundos. E só um parênteses aqui. Quantas vezes hoje, quando às vezes um missionário pede oferta, quantas vezes eu já ouvi, é vagabundo, por que não vai trabalhar? O valor do próprio missionário é visto agora através da produção. Quando eu abandonei meu serviço que eu tinha aqui, gerente de uma rede de 4 lojas, e quando eu abandonei meu concurso, sabe o que muitos dizem? É vagabundo, não quer trabalhar. O mesmo discurso de um Egito. Mas ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço. Aí teve um dia que eu fiquei tão nervoso, que eu cheguei numa pessoa e falei assim, eu sou preguiçoso. Eu sou preguiçoso, minha irmã? Então faz o seguinte, a partir de hoje eu vou te chamar de preguiçosa todos os dias, até que você estude 15% que eu estudei. Até que eu diga uma frase, eu falei uma frase complexa para ela. Até que eu diga essa frase e você consiga pelo menos entender o que são as causas acidentalmente ordenadas, essencialmente subordinadas, e explicar como isso responde ao teísmo da época. Então, para mim você é preguiçosa, porque você não quer ler a Bíblia. Quando você estudar da Bíblia 15% que eu estudei, aí eu vou dizer que você não é preguiçosa. Eu fiquei nervoso. Falar que eu sou preguiçoso porque quero estudar a Bíblia, não, me dedicar ao ministério, mas enfim. O que eu vi de pais que quando olharam para os seus filhos disseram, pai, eu quero ser um missionário. Teve desgosto. Porque agora o filho é visto pela ótica do Egito e da produção. Ele olha e diz assim, filho missionário, você não quer ser nada na vida, mas nada segundo a ótica do Egito, da conquista. Mas continuando, aí o Walter Brueggemann diz que nesse sistema do faraó, ninguém descansa. Por que ninguém descansa? Porque os faraós, os escravos, têm que estar a todo momento produzindo. Mas então o faraó tem que contratar capatazes que fiquem ininterruptamente fiscalizando. E para trocar os turnos. Aí para isso ele precisa de mais colheita para fiscalizar. E ele aí tem que deixar os superiores fiscalizando tudo. E ele fiscalizando esses superiores. E a produção. E para ter mais gente precisa de mais colheita e fica um ciclo que não tem fim. No Egito não pode haver descanso. E então, diz o Walter Brueggemann, o caminho de Mamon é o caminho da mercadoria, que é o caminho do desejo sem fim, da produtividade sem fim e da inquietação sem fim, sem qualquer sábado. Então do nosso meio surge uma voz inesperada vinda de fora do sistema de Faraó. Deixe o meu povo ir. Não é de surpreender que o Faraó não reconheça a voz dominante de Yahvé. O sistema de Faraó impede e nega qualquer voz de comando que emancipe. Mas Yahvé persiste, deixe-o sair do sistema de inquietação que termina em violência. Deixe-o sair do sistema de produção sem fim, a fim de entrar no mundo de fidelidade e aliança. No contexto antigo, eles devem afastar-se do sistema de egípcio para dançar e cantar liberdade.
A razão pela qual Miriam e as outras mulheres podem cantar e dançar no final da narrativa do Êxodo é o surgimento de uma nova realidade social, na qual a vida da economia israelita já não é determinada e compelida pelas insaciáveis cotas de produção do Egito e dos seus deuses. O primeiro mandamento é uma declaração de que o Deus do Êxodo é diferente de todos os deuses do Egito. Então o Walter Brueggemann, para entrar no sábado, ele faz uma análise dos 3 primeiros mandamentos. Tem 10 mandamentos. 3 primeiros, um que liga os outros, e tem 6. E Deus começa. Esse autor diz que o povo estava tão ansioso agora, 400 anos no Egito. Tem gente que está com 60 anos no meio do deserto, trabalhando 60 anos, só dormindo em tijolo, dormindo em tijolo. Quando eles saem para 3 dias de celebração. Pessoal, isso é impensável. E eles estão tão em êxtase que eles dizem assim: tudo que o Senhor falar, faremos. Mas Deus nem tinha dito nada ainda. Eles estavam doidos para ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor faz aquela convocação e começa a dar os mandamentos, começa a primeira surpresa, que é o quê? Teve 3 mandamentos para Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem, não levantarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E depois disso, 6 mandamentos para o próximo. Que Deus é esse? O dobro. É 3 mandamentos para Deus e 6 mandamentos para os irmãos. Isso é um choque absurdo. Porque os deuses do Egito é só Deus. É nós e sirva a nós e passa para nós e passa. Agora tem um Deus que entrega o dobro de mandamentos ao cuidado do próximo. E sabe qual é o 4º mandamento? Aí ele se encontra com um Deus que descansa. Isso é evolucionário. E Deus ainda diz o seguinte: e vocês vão descansar. No dia de sábado, vocês vão parar e vão descansar. Alguma pergunta até aqui ou podemos continuar? Nenhuma pergunta? Nós já vamos chegar lá. Boa pergunta, ótima pergunta na verdade. Nós vamos chegar lá porque nós precisamos falar sobre o erro dos adventistas. Tá? O erro dos adventistas. Eles não entenderam nada do sábado. Vamos lá. Quando Deus fala para o povo guardar o sábado, é um cuidado que afeta muitas áreas da vida. A primeira área, resistência à ganância, é resistir à ganância, que torna o outro objeto do meu lucro. O que significa isso aqui? Pessoal, quem tem calculadora aí? Abram aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pegue 100 e divida por 7. 14,28. Mais 14,28. Já vou explicar o porquê mais 14,28. Vai dar aqui 28,56. É 14,28 menos de dinheiro do bruto. Do bruto. Suponhamos que eles tivessem aqui numa semana 100 mil bruto. Do bruto, eles teriam 14,28% a menos de produção. Do bruto! E Luiz, por que mais 14,28%? Porque tem um 7º ano que não vai trabalhar o ano inteiro. E nesse 7º ano, eles só comeriam daquilo que a colheita daria. Tem um autor rabino, olha que coisa linda que ele diz. Ele diz o seguinte, que o ano sabático é quando você devolve para Deus o que é dele. A terra é de Deus. E o ano do sabático é quando você devolve para Deus o que é de Deus, e você confia que a terra é de Deus e Deus vai dar a colheita. E o povo comia o que a terra dava, e era um ano que todo o povo cuidava um do outro, porque ninguém podia trabalhar.
Então hoje, Jefferson, seus funcionários trabalham segunda a sábado, correto? Segunda a sexta, olha só, glória a Deus, hein? Segunda a sexta. Eles deixam de receber o valor do sábado? Não. Se o seu funcionário trabalhou segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e na outra segunda ele é demitido, ele vai receber o do sábado e o domingo, correto? Sem ter trabalhado, correto? Hoje, devido às nossas leis atuais, os finais de semana não contam como prejuízo, porque o mercado já se estabilizou de uma forma que agora, nessa época, não. Tem um irmão lá da nossa igreja que cresceu muito, assim, foi praticamente um milagre. Ele era um funcionário da empresa, o cara da empresa disse assim: Deus está me mandando parar com essa correria e eu vou passar a empresa para você, você quer? Ah, não tem dinheiro para comprar, mas eu pedi para você comprar? Toy para você e você vai me pagar dentro de tanto tempo. Ele passou a ser dono de uma empresa que tem 70 carretas próprias. Comigo não acontece essas coisas. Pois é, rapaz, comigo também não. E aí, rapaz, quando ele tem 2 meses que assumiu a empresa, passa lá na cidade de São José um tufão em cima do barracão da empresa dele e cai o barracãozão. Ele ficou desesperado. De madrugada, os irmãos da igreja toda foi lá para ver se dava para ajudar. Os funcionários foi tudo lá. E aí, ele veio conversar comigo, né, e falou assim: Luiz, você não tem noção do tamanho do prejuízo que eu tenho de um dia parado. Um dia. É gigantesco o prejuízo de um dia parado. Pessoal, 28,56% do bruto poderia representar, para quem entende de administração de empresa, 50% a 60% do líquido. Quando Deus diz o seguinte: vocês vão parar, é uma luta contra a ganância, contra Mamon. E nós já vamos ver o porquê que Walter Brueggemann disse que esse é o mandamento mais difícil da atualidade. No final não leva nada. Hã? No final não leva nada. Não leva nada. A pessoa morre no final, né? Resistência à coerção que torna o outro vítima da minha ganância. O que é isso aqui? O que é resistência à coerção? Os escravos podem sair do sistema do Egito? Se não. Agora, quando Deus chega e diz o seguinte: é minha aliança com vocês, vocês vão ter que guardar o sábado. Nunca mais, se eles forem fiéis a Deus, eles podem se deixar dominar por um sistema que os obrigue a trabalhar no sábado. Ou seja, nunca mais vocês podem voltar debaixo da opressão. É melhor morrer. Tanto é que na história do povo judeu, sempre que eles iam para a guerra, sabe o que acontecia quando dava o início do sábado? Que eles viam o sol se pondo? Eles abandonavam as espadas. Era melhor morrer do que ferir o mandamento do sábado. Sabe o que os exércitos, os imperadores começaram a fazer? Não obrigavam mais o judeu a ir para a guerra. Então a resistência deles em obedecer a aliança nunca mais os deixaria eles voltarem para um sistema desse. Nenhum imperador ia preferir matar todos os escravos. Eles preferiram: não, então se eles não têm como, deixa eles folgar no sábado. Isso gera no coração de um povo uma decisão de resistir a qualquer outro faraó. Resistência à cobiça, de desejar sempre mais. Resistência à ansiedade que me torna vítima. O que é essa ansiedade aqui? Imagine você parar. E é um dia que Deus falou: nesse dia você não vai fazer nada. E num ano você não vai fazer nada. Rapaz, se fosse no nosso tempo, o cabo ia ficar doido. Mas nós já voltamos para essa questão da ansiedade, tá? O sábado torna o outro gente como a gente. Não há relações comerciais. A proibição de trabalhar neste dia torna impossível que o faraó exercesse domínio. No sábado, pessoal, era proibido até fazer marketing. Sabe uma forma que eles faziam marketing naquela época? O irmão mexe com calha, né? Na época não existia essa calha. Então suponhamos que na época eles fizessem alguma coisa dessa com marcenaria, não sei. Você andaria na rua com uma lasca de algum madeira, alguma coisa assim. Quando as pessoas olhassem você com isso aqui, saberiam: ah, ele é marceneiro, carpinteiro. Ia lá e conversava com você. É um cara que mexe com um pilar de concreto.
Pois é, rapaz. Eles encontrariam alguma coisinha, o escriba colocava uma peninha, alguma coisa que eles colocavam para se identificar. Teve profissão que eu fiquei imaginando, cara, o que ele vai colocar nessa profissão? Eu não sei, né? Tem umas profissões que não... Mas eles usavam isso, né? Talvez alguma roupa, amarrava alguma coisa, não sei. No sábado até isso é proibido, sabe por quê? Os rabinos diziam o seguinte: quando no sábado você faz marketing, você vê o outro como cliente potencial. E no sábado não tem cliente potencial, no sábado só tem irmão. Só tem irmão. Por isso que diz o mandamento: o teu escravo descansará como tu. Hoje nós estamos novamente no Egito. O sempre mais, o querer sempre mais. Os filhos repletos de uma rotina incansável desde cedo e fadigante para se destacar no mercado de trabalho. Vai cedo, vai para outro lugar, vai para o inglês, esse aqui vai para o violino, esse aqui vai para isso, e o cara fica numa rotina descansável para se destacar no império. E desde cedo, numa rotina do incansável, sem descanso. Cedo está nisso, à tarde está nisso, na hora do almoço tem que fazer isso. Não, porque é o seguinte: você tem que produzir. Os empresários querendo pagar cada vez menos, cobrando sempre cada vez mais, e vendo o funcionário como um meio de construir pirâmides. Enquanto no texto bíblico a vocação empresarial é um meio de você cuidar de famílias. Mas hoje em dia, principalmente as grandes indústrias, transformam o indivíduo numa ferramenta de construir um império. Eu quero pagar o mínimo possível e fazer trabalhar o máximo possível. É igual ao Egito. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes você já ouviu falar de uma pregação de salários justos? Está aí. Quantas vezes você já viu uma pregação sobre salários justos? Que isso é muito pesado no Novo Testamento. Ou no Antigo Testamento. Muito pesado. Porque o salário justo envolve não transformar as pessoas em escravos do Egito. As indústrias não se importam com o bem popular, mas com o seu próprio lucro. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui confia na indústria farmacêutica? Você confia que a indústria farmacêutica é o nosso bem mesmo? Quando envolve dinheiro... Eu acho que confia. Você está com dor, você vai tomar remédio. Se você está com dor de barriga, você vai lá e compra. No final, acho que a maioria confia. Ninguém fica sentindo dor quieto. Não, mas você acha que eles querem o seu bem? Vou dar um exemplo para vocês, que é aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, uma mulher descobriu uma forma de se examinar 15 tipos de câncer com 98% de assertividade. Não morreu não. Mas teve uma aluna aqui de Dourados que sumiu quando descobriu uma forma de substituir todo ferro de construção por bambu. Aí a indústria, para com isso. Ela não parou. O professor dela me disse, a minha aluna sumiu. Era a tese de doutorado dela. Ia substituir todos os usos de ferro de todas as construções por bambu. Ia ficar muito barato e ia perder o lucro. Mas a mulher... desenvolveu o litro de gasolina e o quilômetro. Pois é. Quem andou o carro também, né? Com hidrogênio. O cara desafia, né? Descobriu. Na verdade, o câncer ele tem, né? Então, aí eu já não sei. Mas eu não duvido que tenha. Porque eu conversei com um amigo meu que ele estava fazendo PhD na Áustria. Agora ele veio para fazer no Brasil, lá no Mackenzie. O cara é gênio. E um dia nós tivemos uma conversa grande sobre isso aí. Ele me mostrou artigos mundiais em revistas acadêmicas de coisa que foi descoberta. E teve um produto que ajuda demais no tratamento e no Brasil foi proibido. Só no Brasil. Mas, na verdade, qualquer doença, ou isso que foi o que eu estava vendo lá pesquisando, a maioria não tem cura. A questão é que eles faturam muito em cima. Então, eles não... E confiar, pessoal, eu vou ser bem sério para vocês, confiar que eles não fazem pelo lucro, assim, não, mas os remédios funcionam, do meu ponto de vista, não, acredito que funciona, mas eu acho que não pode funcionar a tal ponto que a gente não dê mais lucro, que aí dá prejuízo. Aí um exemplo, sabe o que aconteceu com esse exame do câncer? Ia custar, parece que 11 ou 15 reais na farmácia.
11 ou 15 reais na farmácia. Você aplicou o negócio que aplicava aqui no braço, reconhecia, parece que 15 tipos de câncer, com uma assertividade gigantesca, né? Passou em todos os processos. Quando foi para entrar no mercado, foi barrado. Quando foi para entrar no mercado, foi barrado. Por quê? Mais lucrativo para ele dar medicamento paliativo. Dá muito dinheiro. Você confia nos nossos governantes? Você confia, não, olha só, vamos fazer isso, tal coisa, porque o bem. Pelo bem da Venezuela, né? Então, mas por que eu citei isso daqui, pessoal? É que o ser humano é visto, descobriram há pouco tempo atrás um produto que estava causando câncer em crianças, da Johnson & Johnson. Teve um processo que rolou com uma empresa muito grande de carro, não me lembro o nome, mas que descobriram que eles fizeram um cálculo. É mais barato a gente arrumar os carros nesse erro ou depois pagar os processos das pessoas que morreram? Ele estava pensando, eles fabricaram uma série de carros com defeito. Aí eles têm que arrumar esse defeito, senão vai ter gente que vai morrer por causa desse defeito. Aí eles estavam calculando, o que vai sair mais barato? Arrumar? Ou depois, se alguém morrer, a gente paga o processo? Isso é o Novo Egito, né? E agora aplicando para o nosso ambiente religioso, né? Que novamente nós estamos vendo isso na igreja. É exagero dizer que tem muita igreja aí que o rico é melhor tratado? Eu estou exagerando? Só em 2025 a minha a indústria farmacêutica, agora em 2025 faturou 240 bilhões. 240 bi, é muito dinheiro, hein? É muito dinheiro. Aí eu vou falar uma coisa para você. Enfim, quem quiser conversar com esse meu amigo, esse PhD lá, em Química, ele é o fera. Eu até falo assim, essa pessoa quer saber mais sobre isso aí, que ele que manja muito disso aí. Mas eu esqueci o que eu perguntei. Mas um cara desse aí não gera revolta, não? Não, prenderam o pai dele. O pai dele foi preso. O pai dele trouxe um produto para o Brasil que estava tratando de uma forma a ser alternativa da quimioterapia. O pai dele foi preso. Mas eles conseguiram tirar, fizeram todo o exame no produto, falou assim, realmente a acusação é infundada, ele foi solto, então não conseguiram prender o cara, mas proibiram o produto no Brasil. No Paraguai é autorizado, tudo quanto é país da Europa e Estados Unidos é autorizado, mas aqui foi proibido. Aí ele disse assim, você sabe por que, Luiz? Porque é o produto que mais diminui a arrecadação de quimioterapia. Eu não duvido, Luiz, isso é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, é teoria da depravação humana. É a teoria da depravação humana. Em nome do dinheiro e do mamão se faz tudo. A gente tem gente que vende o corpo de criança. No Brasil tivemos o Holocausto Brasileiro. Quem já leu o livro Holocausto Brasileiro? Leia o livro Holocausto Brasileiro. Eram hospitais oficiais que te dizia cuidar dos loucos. Quando você ia ver, tinha tortura e venda dos órgãos desses loucos. Barbacena. Leia um livro Holocausto Brasileiro. Muitas comunidades, as comunidades terapêuticas hoje são perseguidas por conta até hoje desse holocausto aí. Chamam que as comunidades terapêuticas são manicômios. Então não é questão de teoria da conspiração, é teoria da depravação humana. O ser humano agora é produto. Você quer ver um exemplo disso? Vá num mecânico. Não saiba nada de carro. Nada de carro. E vá num mecânico. Você confia que esse mecânico 100% vai te passar um orçamento honesto? Você tem certeza absoluta? Por que você não tem? Porque nós estamos no Egito, onde o outro é produto do lucro. E se um simples mecânico faz isso, nós estamos num país